Eu vou começar no esse aqui. Cadê o ponto? E Clécio, fez dread? E aí, galera? Fez Vocês dread só... agora, Clécio, que isso? Pô, massa, não ficou? Porra. O de vibe, vendendo trancinha na praia. Ó, meu sonho, cara. Bom, Ó, então, fazer tatuagem de renda. aquela, aquela vanzinha lá, ó. Estilo Relâmpago McQueen, aquela vanzinha toda cheia de Eu negócio. pensei, eu pensei na bicicleta, entendeu? Ah, Fazer pode ser. as Também, só duas que a vanzinha dá pra plaquinhas de comprar. lado, aquela barraquinha de 2 lugares. Uh! Aí sim. Né? Dá pra morar duas vidas lá. Cara, morar, A vida se apertar inteira. direitinho. Ô, Clécio, Falei. o que que você, como é que fala? Acha que é bom fazer aqui, né? Aqui, negócio de futebol americano tem um probleminha. Que o Eu Pini gosto de futebol americano. é um Ah, probleminha, se deixa eu eu ver, gosto de calma aí. futebol americano, cara, que massa do Patriots. Aqui, vem aqui, ó. Que Não, tem, tô não vendo tem não. o pininho dela aqui, ó. Sei, tô vendo. Aham. Tem um problema, porque ele tá aqui, ó. Hum. Bem aqui. E não aqui. Aí, eu tô tentando fazer voltar, só que eu tô achando que eu vou ter que furar a bola. Assim, A câmera interna rodou, é isso? parece que rodou. Que, tipo assim, não tem sentido lógico. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, O furo. aqui é onde tá e aqui é o buraco. Mas como é que você sabe que tá lá? Porque dá pra sentir como é que fala. O volume não tem aqui? Ah, sabe Não o é que você normal, faz, não. Manel? Ei, tenta esvaziar ela, tenta esvaziar e colocar a ponta da bomba lá no bico e fazer ele voltar, entendeu? Então, E eu enche tô tentando fazer isso. você Porque esvaziou. vazio tá. Olha, Dá pra você não furar, esvaziar, não sei esvaziar não, só sei que tá vazio. Mas eu tô enfiando um buraco aqui pra tentar voltar. né? Porque se não der, eu vou ter que fazer um furinho com a faca no couro. Aí se fosse você, eu procurava alguém que mexe com bola para descosturar ela e costurar de novo, entendeu? Olha, eu já perguntei pro Gilmar já, ele falou que tinha que procurar alguém que é especializado em, né, que fala, na bola de futebol americano, sei lá, uma coisa assim, porque é diferente, não tem esse negócio assim. Aham. Você tinha que tentar esvaziar ela, assim, eu acho, né? Mas enfim, dá um pulinho lá naquela loja do Hum, centro grandão lá, que eu esqueci o nome. nossa! Mas não vai voltar mesmo nem a pau. Entortou o pino aqui, mas não voltou. Ih, esquece então. Hum, vou ter que fazer um buraco no corno aqui dela. Não, não, cara, faz nada não. Vai lá naquela loja do centro lá e procura alguém para te orientar. Não mexe com isso não, que você vai acabar. Você já ouviu aquele ditado que nada tão ruim que não possa piorar? Faz isso não. Deixar pior, o que você acha que tá ruim, vai ficar pior. Galera, bom dia todo mundo bem, feliz, satisfeito. Eu fiquei super contente com o resultado das atividades de vocês. Viu? O Manel tinha razão. Falei, Graças a Deus, Eu porque eu estava sou, chorando internamente pensando cara, nesse resultado. eu sou falei. uma vaca de presépio nessa sala de aula, Confia no pai, desnecessário. não é Eu me senti, necessária. eu me senti desnecessário nessa aula. Isso é um show, Não é alunos. desnecessária. É porque você tá aqui que com essa nota. Se não Quando tivesse você vai aqui, nem ia enviar ser o essa nota. resultado? Cara, agora eu fiquei emocionado aí, mano. Agora fiquei emocionado, cara. Ó, uma lágrima aqui, ó. Dá pra ver aí? É porque a resolução da câmera não é muito boa, cara. Show, muito bom. Feliz com o resultado. Vocês são. Quando você vai enviar pra gente, ô Clécio, o Confia no resultado? pai. Eu tô Confia no pai. esperando o Danilo me autorizar a fazer isso. Assim que ele me autorizar, encaminhar, liei, sei lá como é que é. Agora perdi o foco aqui. Confia no pai. Galera, Confia no vamos lá pai. vamos seguir nosso velóriozinho aí, que vamos sair desse conteúdo, é hoje. Nós estávamos falando dos BRICS, não é isso? É isso Começamos a aí. falar sobre bolsa de valor, né? Falamos sobre bolsa de valor, chegamos à conclusão que bolsa de valor não é uma bolsa cara, é um lugar que compra e vende ações ou títulos, né? E mercadorias também, então a gente falou sobre isso, sobre as commodities. Alguma dúvida sobre bolsa de valores? Então, beleza.
Então, aqui a gente tem os principais mercados econômicos globais, as principais bolsas de valores, e a gente tem a nossa Bolsa de São Paulo, a Bovespa, aqui também como destaque. As duas principais bolsas de valores do mundo é a Bolsa de Nova York, aquela que quebrou em 1999, e a Nasdaq, que é uma bolsa que é famosa por negociar ações de empresas do ramo de tecnologia. Muito bem. Então, a partir daí, a partir das bolsas de valores que vocês já viram, não é isso que eu queria fazer, nós temos os paraísos fiscais. Alguém sabe o que é um paraíso fiscal, galera? É onde tem mais fiscal que tudo. Sério? Eu tô de sacanagem, né? Ah, vale chutar, né? Eu tentei. Galera, paraíso fiscal, vamos lá. Determinação de que é um paraíso fiscal cabe a cada país, né? A gente viu lá que depois da crise do petróleo de 70, as economias do mundo se tornaram mais autônomas. Então, cada país vai definir o que ele entende por ser ou não um paraíso fiscal. Mas paraíso fiscal vão se resumir basicamente a lugares onde as pessoas vão mandar dinheiro para lá e esses lugares vão cobrar poucos impostos relacionados a esse dinheiro. E alguns outros países não vai querer saber a origem desse dinheiro, certo? Então, a gente tem aí grandes paraísos na América fiscais. Essa terminologia, esse mapa de paraísos fiscais aqui, é de acordo com a designação do Brasil, do que o Brasil considera como um país, como um paraíso fiscal, que é esses 3 pontinhos aqui, ó, onde os países têm alíquotas utilizadas para a tributação sobre a venda, sobre a renda inferior a 20%, basicamente imposto de renda menos que 20%. O território deve empregar políticas que permitem que as informações sobre indivíduos e a composição social da empresa sejam mantidas em sigilo, ou seja, eu posso abrir uma empresa lá no Panamá, por exemplo, lá num país da América Central aqui, por exemplo, e eles não vão falar nunca que eu sou dono daquela empresa e eles não querem nem saber de onde tem o meu dinheiro que eu deposito naquele lugar ali. A origem do dinheiro pode ser uma origem real, pode ser um dinheiro de tráfico de drogas, pode ser um dinheiro de tráfico de armas, pode ser um dinheiro do que for, eles não estão nem aí, eles só querem que eu deposite o meu dinheiro ali. Então o Brasil vai falar que esse lugar aí que eu faço isso é um paraíso fiscal. A outra classificação que o Brasil estabelece é que são locais que apresentam atitudes menos transparentes do que o padrão utilizado em relação às informações fiscais. Ou seja, não vai revelar, continua na mesma linha, né? Não vai revelar de onde que esse dinheiro veio, para onde que esse dinheiro vai, esconder as origens e os trâmites financeiros. Normalmente, quem é que procura um país fiscal? Pessoas envolvidas em atividades ilegais, como tráfico de drogas, tráfico de armas, dinheiro de corrupção. Tinha um paraíso fiscal que era muito famoso, que é um país que está deixando de ser um paraíso fiscal. É um país que nos últimos 15 anos, eles aumentaram a rigidez sobre as políticas tributárias, que é a Suíça. Já ouviram falar de políticos que mandam dinheiro para a Suíça? Vocês já ouviram falar com certeza, né? Então, por que a Suíça está fazendo isso? Porque a Suíça acha que eles não precisam mais desse dinheiro ilegal para fazer a sua economia se desenvolver. Então, o que é um paraíso fiscal? É um lugar que a galera manda dinheiro, não precisa dar satisfação sobre aquele dinheiro e paga tributos menores, certo? Então, é muito comum central no Mar do Caribe aqui, esses paraísos fiscais estarem associados a grandes resorts, né? A construções hoteleiras magníficas, maravilhosas, que é para receber esses milionários nessas ilhas aí. Alguma dúvida sobre isso, galera? Foi exatamente o contrário do que eu falei, né? Mas tudo bem. Que é porque geralmente foi bem parecido daquilo que você falou, Gabriel, só que do lado de lá é exatamente o contrário, é um lugar que não tem fiscal, né? É exatamente o contrário. Muito bem. Bacana, então. Então, aqui a gente tem os principais paraísos fiscais do mundo. Vocês reparam que esses paraísos fiscais, eles vão estar localizados principalmente em ilhas, né? Eles vão estar principalmente em ilhas, lugares pequenos, lugares tropicais, lugares quentes, que dá para fazer um resort legal, dá para fazer um movimento legal de hotelaria. Então, os países usam esse artifício, né, justamente para atrair investidores no seu território. Normalmente são países pequenos, países com economia comprometida, com pouco desenvolvimento industrial, e eles usam esse artifício para atrair
pessoas para aquele lugar que vai fazer construções, vai criar uma microeconomia ali, certo? Muito bem. Então a gente vai para as partezinhas sobre especulação financeira. Alguém já ouviu falar sobre especulação financeira, galera? Olha, especulação eu não ouvi muito falar, mas financeira O que é especulação? é o que pode ter, é uma especulação que pode ganhar do que pode perder, uma coisa assim. Mas é isso aí mesmo. A especulação financeira é exatamente isso aí. É quando você aposta que um determinado produto ou até mesmo uma determinada moeda vai ou não valorizar, certo? É uma aposta, literalmente. É quando você cria um mercado baseado em algo que não existe necessariamente, certo? Quando eu falo assim, por exemplo, que a Apple chegou a valer $1 trilhão. Você sabia disso? Foi a única Não. empresa do mundo a alcançar o patamar de valor de $1 trilhão. Murilo é ótimo, velho. O que é taxa Selic? Promessa de pagamento é especulação. A taxa Selic, Murilo, é uma taxa básica de juros que o governo brasileiro adota, certo? Normalmente essa taxa, ela é base para taxar empréstimos financeiros. É a taxa que o governo usa para emitir títulos públicos, certo? É a taxa que o governo... Eu vou explicar um pouquinho depois sobre isso, né? Por que o governo ele abaixa tanto a taxa Selic. É uma taxa básica de juros, isso aí. A taxa estabelecida pelo Copom, né? Que é o nosso, teoricamente, o nosso Copom, ele é autônomo em relação ao governo, teoricamente. Na prática, nem tanto. Então, a especulação financeira é isso. É quando você cria uma expectativa sobre a valorização de um determinado produto ou de uma determinada moeda. Aí a gente tem esses hexágonos aqui, que vai criar uma série de condições para a gente sobre as questões de especulações financeiras. A falta de lastro. O que é lastro? O lastro é aquilo que a gente tinha na época do padrão Libra-Ouro. Você emitia a quantidade de moedas baseada na quantidade de ouro que você tinha. Ou seja, você tinha um lastro. Aquela moeda tinha um valor físico que era o ouro. Ela estava embaixo do valor do ouro. Peraí. Ô Murilo, quando você for perguntar, liga o áudio, pergunta, que me atrapalha aqui abrir. Eu vou interagir. Mas se ele falasse primeiro, eu ia falar. Primeiro não, segundo. Porque eu paro a conversa para abrir o chat, me atrapalha tudo aqui. Então, quando eu tenho o da década de 70, que eu tenho um mercado cambial flutuante, eu deixo de ter um lastro, eu deixo de ter um laço mesmo, eu deixo de ter uma valorização em alguma coisa e passo a ter a valorização intrínseca à moeda. Então, quando eu acredito, por exemplo, eu compro, sei lá, $1 milhão a R$4 e acredito que o dólar daqui a um ano vai valer R$5. Eu estou especulando. Não tenho certeza se isso vai acontecer. Isso é muito comum as pessoas fazerem com as questões imobiliárias. Comprarem lote, por exemplo, para no futuro vender por um valor mais alto. Isso é especulação. Tá. Aí o que eu tenho, né? Principalmente nos mercados econômicos mais agressivos. Eu tenho essa especulação num processo extremamente crescente e acelerado, quando eu tenho aqui sem limites, a falta de estruturas que punham limites aos especuladores, gravada pelo quê? Em situações de colapso, como a crise recorre-se ao Estado. Por que eu falo que não tem limite? Dentro do sistema capitalista mais liberal, as pessoas vão especular sem limites estabelecidos pelo governo. O governo não vai criar parâmetros e limites para isso. Ou seja, eu posso comprar um lote e esperar que ele venda, eu posso comprar uma moeda. Começou a criar mercado mais, eu ia falar mais capitalista, mas um mercado mais moderno, mais desenvolvido, como nos Estados Unidos, por exemplo, a compra e venda de 2008, a compra e venda de dívidas, né? Porque eu comprava a dívida das pessoas, os bancos compravam as dívidas das pessoas, acreditando que as pessoas iam pagar, certo? Então, e as pessoas comprar uma casa melhor, eles iam lá e refinanciar o financiamento que eles já tinham feito. Então, os bancos começaram a negociar dívidas, títulos, né? E isso tudo dentro das perspectivas de especulação de que todo mundo ia pagar suas contas. A crise de 2008, ela foi
ela foi basicamente proporcionada por causa dessa especulação demasiada e a falta de controle do Estado sobre isso. Por exemplo, o que aconteceu na crise de 2008? O cara tinha uma casa que ele financiou a casa dele por várias vezes e tinha uma dívida de 2 milhões de reais. Tinha uma dívida de 2 milhões de reais. Só que a casa dele só valia 500 mil reais. Um exemplo em reais fica mais fácil. A casa dele só valia 500 mil reais. O que ele fez? Ele abandonou a casa. Ele meteu o pé e foi embora, porque a dívida era muito grande e resolveu abrir mão daquilo ali. Isso aconteceu numa escala gigantesca nos Estados Unidos. Então, o Lehman Brothers aqui era um banco dos Estados Unidos, um dos principais bancos dos Estados Unidos. Então, qual é a crítica, né, que o mercado financeiro, quem é crítico a essas ideias especulativas, tem a isso? Quando os Estados Unidos, na crise de 2008, entrou nesse colapso de que as dívidas que as pessoas tinham eram impagáveis e os bens que era o suposto lastro àquelas dívidas não tinha valor praticamente nenhum, porque um bem só tem valor se alguém for comprar. Vocês estão entendendo? Dá para acompanhar o raciocínio? Uhum. Tá. O que foi a crise? Vou buscar lá atrás. O que foi a crise do Fordismo? Basicamente, eu tinha uma montanha de mercadorias produzidas e eu não tinha ninguém para comprar. Qual o valor que minha mercadoria tinha? Nenhum, certo? Se você tem, por exemplo, sei lá, um videogame, só tem você que tem videogame e todo mundo quer comprar, ele vale 5 mil reais, ponto. Só que se todo mundo tiver videogame e ninguém quer comprar, ele não vale nada. Então é basicamente isso. A crise de 2008 é basicamente um monte de dívida que as pessoas tinham, ninguém tinha dinheiro para pagar, e o que caçava aquelas dívidas não valia nada, porque ninguém tinha dinheiro para comprar, que eram as casas, certo? Então, isso aí foi proporcionado justamente pela demasia das especulações. O valor das dívidas das pessoas foram compradas a um custo muito alto, certo? E isso aí gerou a crise toda. Então, qual é a crítica em relação a essa liberalidade total? É porque quando isso acontece, quando os bancos quebraram nos Estados Unidos, por exemplo, que a maneira livre, que a especulação agia de maneira livre, quem teve que salvar os bancos foi o Estado, né? Então, o Estado tem que agir, porque senão o sistema capitalista no mundo tinha acabado. Assim, esse sistema financeiro organizado da forma que a gente conhece, se o Estado americano, se os Estados Unidos não tivessem intervido, depois quando chegou na Europa, se a União Europeia não tivesse intervido, esse nosso sistema monetário ele tinha acabado, porque o dólar não ia valer nada, o euro não ia valer nada, se tivesse emitido títulos públicos, o Estado tem intervido, certo? Então, a especulação financeira, ela vai ser isso, ela vai ser uma promessa de valorização e um valor a alguma coisa que não é física. Expectativa de valorização de algum bem ou até mesmo uma moeda circulante. Deu para entender isso aí? Claro, ó. Muita coisa, mas vai. Já não tô com tanto medo mais. Já não tô tão tranquilo. Eu só falo uma coisa. Sorte da pessoa que teve um cara, não sei quantos que ele comprou, mas ele comprou umas Bitcoin aí, deixou guardado, depois foi catar de volta os Bitcoin. Sabe quanto é que tá dando uma Bitcoin? Tipo assim, o cara comprou tipo assim, baratinho, tipo assim, uns 300 e pouco dólares, tem? Tá valendo 9.636 dólares. Bitcoin. E ele comprou por quanto? Ah, não sei, deixa eu ver aqui. Tem que ver se eu acho que é notícia aqui. Tá valendo acho que 43 mil um Bitcoin. É dinheiro pra porra. Deixa eu ver aqui, se eu acho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, enquanto você acha, eu vou falar aqui. Aí quando tá falando aqui sobre Caralho. Achei. Ele tem um disco rígido com bitcoins que vale quase. Deve ter só alguns, né? Que vale cerca de 100 milhões de dólares, reais, não sei. dólares. Cerca de. Há um bom tempo atrás, né? Cerca de 333 milhões. Só que já deve estar mais de meio trilhão que fala.
bilhão de bananada. Com Meio bilhão. Tem cerca de 7.500 bitcoins, bicho. Caraca. Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Então, é mais ou menos isso. É você colocar valor no futuro, tá? Então, qual é o problema disso? Que aí tem a ver com o que o Murilo estava falando sobre a taxa Selic. Vamos lá. Por que o governo, no caso do governo brasileiro ultimamente, tem abaixado a taxa Selic a números extremamente pequenos? Por que ele tem derrubado o valor da taxa Selic? Porque quando você tem, dentro de um país, dentro da política econômica, o pagamento de juros altos como base, quer dizer que o governo está comprando, está emitindo títulos públicos e pegando dinheiro emprestado a juros altos. Qual é o problema disso? O problema disso é que a galera que tem dinheiro, ao invés de investir, ao invés de construir indústrias, ao invés de produzir mercadorias, eles vão especular no mercado financeiro. Isso vai gerar emprego? Não. Isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? Não. Vai ter um investimento na infraestrutura do lugar? Não. Então, o dinheiro especulativo, ele não vai produzir riquezas, não vai agregar valor ao país, ele não vai produzir infraestrutura. Então, os países que vivem de dinheiro especulativo, por exemplo, eles vão ter uma oscilação de capital muito grande. Vai ter muito dinheiro entrando e saindo do seu país, dependendo da condição daquele momento. Então, por isso que o governo brasileiro, por exemplo, nessa atual gestão, eles jogaram a taxa Selic lá no chão. Para quê? Porque ao invés de comprar título do governo, ao invés de emprestar dinheiro para o governo, aquele tesouro direto que vocês já ouviram falar, a pessoa tem que produzir para ganhar dinheiro. Você diminui o valor especulativo e o cara, para ganhar dinheiro, ele tem que produzir. Então, a ideia de mexer na taxa Selic é justamente essa. Então, esse dinheiro especulativo, ele nem sempre é positivo, certo? Nem sempre, por exemplo, a bolsa de valor no número muito alto não quer dizer que isso é só pontos positivos. E isso pode estar demonstrando algum tipo de condição econômica que a gente está vivendo, certo? Obviamente, quando você vê as bolsas com índices grandes, dependendo das empresas que estão puxando, quer dizer que as pessoas estão investindo na empresa, né? Então, isso é bom porque a empresa provavelmente vai retornar como investimento físico, né? Contratando pessoas, expandindo suas áreas e tal. Deu para entender mais ou menos? Eu acho que sim. Então, a gente vai lá para a questão do endividamento global. Aí a gente vai cair numa coisa que vocês sempre ouvem falar na vida de vocês, sobre dívida interna e dívida externa. O que é isso, pessoal? Murilo, liga o som aí, meu brother. Fala aí para nós. Murilo, faça as honras. Cadê o Murilo? Murilo tá aí? Deixa eu ver aqui. Tá sim. Perote, tá vivo, né? Perote, apareça. Apareça, meu filho. Tá tímido. Quando voltar pra sala de aula, voltar todo mundo escondido, todo mundo com vergonha de todo mundo. Respondi, Manel, o que é dívida interna e dívida externa? Não, o Murilo ia falar agora, vagabundo. Ele tirou o fone aqui pra falar agora. Murilo, então fala, Murilo. Murilo, pode voltar. Eu vi ele tirando ali o somzinho do áudio dele, faltou só ele falar. Cadê a coragem? Fala, Murilo. Tá triste. Maria Clara, cadê você, minha filha? Exemplo da turma. Maria Clara. Sabe de tudo. Só que não, né? Fala pra nós, o que é dívida interna e dívida externa? A gente tá meio por fora disso, ultimamente. Olha. Eu acho que a dívida externa, né, é porque, querendo ou não, a gente, desde muito tempo, desde quando foi construídas as primeiras obras do Brasil, a gente vem acumulando dívidas externas, porque, tipo, meio que pegava emprestado com outros países sobre uma condição de juros que a gente pagaria anualmente, só que acabou que foram pegando e virou uma bola de neve. E hoje a nossa dívida externa está muito cara e com juros muito altos. Então, a população tem que aumentar os juros para meio... Tipo assim, aumentar os juros que a gente paga ultimamente para meio que conseguir pagar essa dívida externa. Faz isso, mas tá no rumo, tá no rumo. Mas essas dívidas externas adquiridas através de empréstimos de organismos internacionais, como o FMI, por exemplo, como o próprio Banco Internacional que vocês ouviram falar, e a gente tem essas dívidas também relacionadas aos nossos gastos públicos, relacionadas à nossa dívida pública, né? O que é uma dívida pública? Peraí que eu venho pôr no chat aqui, deixa eu falar. Presente. Presente. O que é a nossa dívida pública, né? A dívida externa e a dívida pública tem uma diferencinha.
A dívida pública pode ser interna, pode ser externa. Essa dívida externa é exatamente o que você falou, essa contração de dívida, esse dinheiro emprestado, que a gente teve um período no Brasil que foi o período que o Brasil mais cresceu economicamente, chamado de milagre econômico. Vocês já estudaram sobre isso, sobre o período militar. Nosso PIB chegou a crescer a 10% ao ano. Só que esse crescimento ele foi embasado em dinheiro que foi pego do FMI, com juros, da forma que a Maria Clara falou, com juros muito altos. Certo? Hoje a gente tem a contração de dívidas externas ainda. Como? Como e por quê? Por causa da minha dívida pública. O que é minha dívida pública? O governo, todos os governos, eles não geram dinheiro, né? Essa é uma concepção que vocês já têm, eu imagino. O governo não tem dinheiro, né? Então, quando você vê o governo pagando 600 contos para as pessoas por causa do coronavírus aí e tal, ele não tem esse dinheiro. Ele arrecada dinheiro da galera e redistribui esse dinheiro. Então, quando eu tenho uma dívida pública, eu tenho um gasto público mais alto ou muito elevado em relação ao que eu arrecado, eu vou tendo o meu aumento da minha dívida pública. E como que o governo faz para arrumar dinheiro se ele não tem dinheiro? Ou seja, se eu gasto mais do que eu arrecado, ele emite títulos, certo? O que é esses títulos? Esses títulos são promessas de pagamento. Né? Os títulos públicos é o governo falando, ó, daqui a um ano eu te pago esse dinheiro de volta, me presta um dinheirinho aí, que eu vou te pagar daqui a um ano de volta aí. Então, ele vai emitir títulos públicos. Então, esses títulos, eu posso emitir ele na minha moeda local, na minha moeda nacional, que no caso é o real, ou eu posso emitir ele na minha moeda estrangeira, que é o caso do dólar, que é a moeda que a gente usa como padrão para a emissão de títulos aí. Então, quando eu emito títulos com moeda estrangeira, esses títulos estão relacionados à minha dívida pública, certo? E eu vou contrair uma dívida externa, porque está relacionado, está embasado na moeda estrangeira, o que é um rabo de foguete, principalmente quando tem essas oscilações aí. Se eu tivesse títulos, por exemplo, se o Brasil tivesse títulos vencendo, títulos públicos vencendo, vendidos em dólar, nesse mês agora ele estava no saldo para pagar, por causa da volatilidade do câmbio. Então, o governo federal, nos últimos anos, por causa da minha inconsistência econômica, eles têm emitido muitos títulos públicos em moedas nacionais, né? Justamente por causa da minha oscilação cambial. Aí, no texto de vocês aqui, tem um negócio bem interessante aqui, que é o seguinte: o país dever não quer dizer que é a pior coisa do mundo, né? Por exemplo, os países mais ricos do mundo são os países que têm as maiores dívidas no mundo, certo? Se vocês analisarem aqui, por exemplo, ó, as 5 maiores dívidas externas do mundo em 2017, valores em trilhões de dólares. Os Estados Unidos devem 17,9 trilhões de dólares, que é a sua dívida externa. É quase 100% do PIB dos Estados Unidos. O Brasil, 500 bilhões de dólares. Qual país está na situação pior, o Brasil ou os Estados Unidos? Estados Unidos. Brasil. Porque tem que ver quantos que cada um ganha, quando cada um produz. Não, o Brasil produz 3 trilhões. Então foi 3. Não. Nessa lógica, proporcionalmente, o Brasil deve muito menos que os Estados Unidos. Só que o potencial econômico que os Estados Unidos têm é muito maior que o Brasil. É mais fácil os Estados Unidos pagar os 17 trilhões do que o Brasil pagar os 500 bilhões. Certo? A confiança que o mercado global tem nos Estados Unidos é por isso que quando vocês assistem o jornal, tem aquelas empresas que marcam a confiança do mercado estrangeiro em determinado país. Que é as notinhas A, menos A, B. Então, essas notas estabelecidas por esses organismos financeiros, eles vão estabelecer o potencial que o país tem de pagar ou não a determinada dívida. Aí que a gente começa a diferenciar os países ricos dos países pobres. Os países ricos, mesmo tendo a dívida muito alta, eles têm a condição de pagar essas dívidas de maneira mais tranquila do que os países com instabilidade econômica, que é o caso do Brasil. Certo? Então, a gente tem no mapinha, a gente tem aqui depois uma atividade que vocês fazerem, vocês vão fazer, que é isso aqui, ó, que é sobre a evolução da dívida pública no Brasil. Se você pega um mapa dos Estados Unidos, por exemplo, ele vai ser muito mais consistente, esse gráfico de dívida pública dos Estados Unidos. Ele tem um equilíbrio das dívidas públicas de maneira muito mais consistente. No Brasil fica essa montanha-russa de sobe e desce, sobe e desce. Esse sobe e desce, que é toda vez que tem uma crisezinha pequena no Brasil, nossa dívida pública vai lá em cima. Ou porque a gente começa a gastar muito dinheiro para incentivar a economia, ou porque a gente deixa de arrecadar muito dinheiro em função de alguma
especificidade da crise, né? No caso aqui de 2014, por exemplo, aqui para frente, ó, a nossa dívida pública começa a subir. Por quê? Porque a gente começa uma recessão econômica a partir de 2015 e as nossas commodities começam a desvalorizar de maneira substancial, ou seja, a gente começa a vender muita mercadoria para o mundo, só que com preço muito baixo. Então a gente começa a ter uma dívida externa se crescendo muito, porque o valor que a gente arrecada não é suficiente para a gente pagar as nossas despesas, certo? Então, assim, a relação não é direta entre países que devem muito são países mais pobres. Não. Países que são mais pobres têm menos condição de pagar suas dívidas. Para ficar fácil de vocês imaginarem, é a mesma coisa que vocês imaginaram uma empresa gigante, tipo, imagina aí sei lá, a própria Apple que eu falei, de $1 trilhão. A Apple vale $1 trilhão. Se ela dever $100 bilhões, se ela dever $500 bilhões, ela tem um potencial de pagar suas contas muito mais do que o dono de uma empresinha pequena que provavelmente vai falir por causa do coronavírus com a dívida de R$20 mil. Entendeu? Então não é exatamente o valor da dívida, mas o potencial de pagamento que esses países têm. Galera, alguma pergunta? Nada. Perfeito, vocês são ótimos. Vou encerrar a aula até mais cedo um pouquinho. Vocês vão fazer para mim as atividades da página 66 e as atividades para a sala de aula. Aí, vocês vão voltar para mim nos capítulos. Nós estamos no capítulo 11. Vocês vão voltar no capítulo para mim 7, 8, 9 e 10. 7, 8, não. 8, 9 e 10. E fazer as atividades do SAS lá, tranquilo? Eu vou colocar no Alunos Book para vocês agora aqui. Todo mundo entendeu? Eu entendi. Ô Murilo, já respondi sua pergunta. Tava na aula não, né, vagabundo? Você ligou o computador e foi embora, né? Murilo, deixa eu só pra... Já só Marquinhos foi embora, né? Né? Aí, ó, tá vendo? É assim que a gente pega o camarada, cara. Apareça e defenda, Desse Murilo. Cadê jeito que a você? gente descobre o cara. Cadê ele? Tá aqui? Tá aqui ainda. Cadê o áudio, Murilo? Se defenda. Se defenda aí, meu camarada. Ele foi embora? Ah, Não, tá aí ainda. Faltou a coragem. Oi. Amém. Apareceu. Eu já respondi sua pergunta. A taxa Selic é a taxa básica de juros que o Conselho Monetário e Econômico ele estabelece no Brasil como parâmetro. É como se fosse uma taxa oficial do governo, entendeu? Essa taxa é usada para fazer empréstimos, para comprar títulos de dívida pública. Você comprar um carro, por exemplo, você vai financiar, eles usam essa taxa como parâmetro. Não quer dizer que eles vão usar essa taxa em si, mas eles usam ela como parâmetro. Ela reflete um pouquinho o momento econômico do país. Já expliquei tudo já sobre isso também, você acho que não estava aí na hora. Eu acho Galera, que... Fale. Não, eu ia falar que ia encerrar a aula para vocês fazerem as atividades. Eu só acho que esse negócio fiscal aí, você falou, não tem, acho que é país. É negócio fiscal aí. Paraíso fiscal. O Brasil aqui tá mais ou menos, né? E pra jogo, parece que eles estragaram esse paraíso, né? Não tem nada de paraíso fiscal no jogo. É quase 100% de imposto no jogo. Aí o cara pra cacete. Aí dói o coração. Quem é do videogame. É só jogo de game ou jogo de... Game. É game. Sim, é muito caro, bicho. Não tem noção. Porque o jogo de videogame no Brasil, ele é taxado como jogo de azar. Não. Por isso que é muito caro. Que vergonha. Ô Murilo, eu expliquei aí sobre o seguinte, quando você abaixa a taxa Selic, que o Brasil está fazendo agora, a ideia é motivar as pessoas de, ao invés de emprestar dinheiro, ao invés de comprar títulos de dívida pública, é você fazer as pessoas que têm dinheiro produzir. Né? O cara investir ou em empresas, que aí é caso a compra de ações, principalmente ações a longo prazo, ou ele montar empresas, por exemplo, e fazer o dinheiro circular. Não ganhar dinheiro com agiotagem, de maneira bem grosseira, assim, é mais ou menos isso. Porque quando você tem taxa de juros muito alta, igual chegou a 14% ao ano, por exemplo, o cara ganhava 1,5% praticamente ao mês emprestando dinheiro para o governo. Então é melhor ele fazer isso, que é seguro que o governo vai pagar, do que ele montar uma empresa, entendeu? Então, essa é a filosofia da taxa Selic,
principalmente ela está, acho que a 3%, 3,5% agora, ao ano, né? Então a ideia é essa. Eu acho que o Pessoal, Murilo é um filho perdido do meu pai. gosta de economia também? Meu pai, ele te dá uma aula disso. Ah, que bom, a gente podia fazer um seminário para nós ensinar nós. Aí convida o seu pai, ó. Livre. Fazer uma aulinha com seu pai, Maria Clara, aqui. Bota ele Gente, aí, ó. meu pai dá Bota aula de uma aula. história e de economia, na moral. Ah, que show, ué. Que show, que Bota bom. ele aí pra gente falar com ele, dar uma palhinha. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, então. Que quando eu saio de perto dele tendo aula assim, porque ele fica, não é isso, por que você tá falando isso? Que não sei o quê. Mas, Tá contigo, né? Esse cabelo, peraí, Clécio. mas peraí, ele tá xingando você ou eu? Eu fiquei preocupado agora. Não, agora ele tá no quarto, ainda bem que ele nem tá aqui, senão ele ia começar a querer falar junto comigo, ele ia querer ele ia querer falar um monte de coisa. Não, mas se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir também, tá? Clécio, Mas Fala, Murilo. pai de Maria tem um bigode massa, tá? Meu sonho é ter um bigode daquele, sério. Eu já sou o bigode, cara. Bigodão Vai bonitão. Rapaz, bicho. Dá a volta aqui, ó. Aham. Não, bonitão, rapaz, dá inveja. Desde que eu nasci que ele tem aquele bigode. Que massa, que legal. Galera, eu acho que é só isso mesmo. Se alguém tiver alguma coisa pra falar sobre o conteúdo, então o jogo é taxado como jogo de azar. como jogo de azar. Por isso que ele é tão caro. O Manel remoendo a história do jogo ainda, gente. Eu também, Manel, eu também não gosto disso não, cara. Eu tô tentando comprar um videogame. Manel vai lá no Planalto jogar pedra. Eu tô tentando comprar um videogame pra mim, já tem 3 anos já e não consegui, entendeu? Tá doido, meu coração dói assim, Agora que eles lançaram o PS5, eu vou ver se eu consigo comprar o PS3. Pô, o PS5 tá caro pra cacete. O preço estimado é Cara, 20 mil conto, você é porra. Começando a falar besteira. Fica com Deus. Beijo. Até a próxima aula, tá? Eu vou lançar as atividades ao longo Até. do aqui lá. Valeu. Tchau, tchau. Até. Vai com Deus. Almoçar, né?